Na última terça-feira, dia 21 de maio, em Sumé, no Cariri paraibano, foi realizado o 8º Seminário Regional de Educação no Cariri, que teve como tema o autismo na visão de um autista, com o palestrante Marcos Petri. A importância hoje é trazer para os educadores, aqui nós temos a região do Cariri, ávida para aprender, e compartilhar experiências. A importância é da vivência do autismo no desenvolvimento da educação, que é algo que está sendo falado e que precisa cada vez mais de corpo, de poder ser escutado. Então essa é a importância. Quanto mais pessoas escutarem e porem o coração nessa ideia, melhor vai ser para os alunos autistas e para a pauta da aceitação do autista como é. Assim a gente vai poder incluir, vai poder pensar políticas públicas, vai poder dar um olhar mais humanizado para o autista. E também a importância é ressaltar aquilo que o autista vive, sente e pode entender desse mundo que nem sempre ele consegue dizer. Mas eu vim trazer gestos, olhares, posturas para os professores que estão aqui, secretarias de educação, departamentos de educação, para poderem captar esses gestos e poderem entender um pouquinho mais o autismo pelo lado de dentro. É por isso que a minha palestra hoje aqui se chama Autismo na visão de um autista. É toda essa exposição da vivência que o educador vai precisar para entender melhor o seu aluno dentro do espectro autista. O principal objetivo para a realização do seminário abordando o tema autismo é a conscientização das pessoas sobre esta condição. Assim, o Marcos traz como palestrante uma visão diferente, mas que é a realidade vivida. Na conscientização a gente ainda está engatinhando a passos um pouco mais curtos do que a gente gostaria, mas muito constante. Isso me anima, a constância dos passos, das práticas novas dentro da área do autismo. Eu vejo que tem muito território ainda para crescer, muito para ser descoberto, muito para ser estudado, mas com muita vontade eu vejo assim os educadores, autoridades, pessoas que pesquisam, todo mundo está com vontade de fazer essa jornada, ainda que a gente tenha feito poucos passos até hoje. Quando se fala em autista, as pessoas pensam logo em crianças. Mas esta condição está contida em todas as faixas etárias e, diante da falta de conhecimento da população, as pessoas autistas enfrentam dificuldades. As maiores dificuldades são a gente entender que o autista é um sujeito, né? Hoje a gente fala ainda muito sobre as condições médicas, a gente precisa falar um pouquinho mais das condições pessoais do autista como sujeito, como que ele aprende, como que ele vê o mundo. Também eu vejo uma dificuldade em falar sobre o autismo na fase de adolescência, juventude e fase adulta, onde se fala muito mais hoje da parte infantil. Claro que é muito importante, é sem dúvida um caminho importante a ser seguido, mas a gente precisa olhar para frente e ver a adolescência, que é uma fase difícil para o autista, que precisa de muito apoio, muito mais até que na infância, e a fase adulta, que por vezes é uma fase invisível, que as pessoas não pesquisam muito nessa área. E é o desafio hoje, pesquisar para o autista adulto também. O Marcos trouxe para o público-alvo a sua visão sobre esta condição que ele mesmo possui, enfrentando muitos desafios. Mas assim como qualquer pessoa, ele tem o seu jeito de viver. O autismo na visão de um autista é outra forma de ver, sentir e processar o mundo, que é uma forma talvez um pouco mais concreta e prática, um pouco mais lenta de ser visto, porque o autista processa poucas coisas a cada vez, mas ainda assim é uma forma bastante importante que a gente precisa contar com ela também, porque a gente precisa contar com o jeito de pensar do autista e do não autista também, para a gente ter uma sociedade inclusiva de verdade. E falando em sociedade, na sua visão, né? Como você vê a sociedade olhando, né, para o autista hoje em dia? Quais os desafios dentro da sociedade? O desafio do autista hoje é ter apoios, né? Não só em casa, porque em casa eu sei que o autista é muito apoiado e muitas vezes muito incentivado, mas é trazer esse incentivo para o emprego, para a escola, para o cursinho, para o comércio das cidades, para que todo mundo veja o autista e possa apoiar ele. Então, aos poucos, o desafio é conscientizar as pessoas para que elas saibam que elas podem dar apoio para o autista se desenvolver também.
cada um na sua rotina, no seu jeito de ser, pode dar o seu apoio. Isso é importante, mas ainda é um desafio.